prece maravilhosa, eu ficaria ali mais 1 hora escutando. Que beleza. Traz para o nosso coração um sentimento de alegria muito grande. E pensar que neste momento, enquanto tantos estão por aí com muito sofrimento, nós estamos aqui num banquete espiritual que envolve toda essa casa, toda essa região, e nos deixa tão confortáveis que a nossa vontade é de morar aqui. Parece que aqui a gente está protegido. É como se aqui fosse o céu. É assim que eu me sinto agora. Um acolhimento espiritual muito grande. Muito obrigada. É uma alegria imensa estar aqui. Boa noite, meus irmãos. Como também estar Agora com nós todos daremos vocês que estão início à nossa acompanhando live a transmissão. a partir das Muito obrigada. 19 horas. Vou pedindo desculpa pela tosse, pela gripe, e que a gente tenha uma manhã bem iluminada, bem abençoada. Alex. Felicidade muito grande para nós estarmos aqui hoje, nessa manhã. Realmente essa vibração toda, né, que foi Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou a casa, ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Boa noite, meus irmãos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Keila Lopes, eu sou trabalhadora da Casa de Caridade Chico Xavier. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante neste momento em que nós estamos vivendo de pandemia, que é a morte. Quantas pessoas, estão sentindo medo da morte, Nós vamos falar um pouquinho sobre isso então hoje. Vamos começar com a nossa prece, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade do trabalho, a oportunidade de estar mais uma vez auxiliando o trabalho do Cristo. Agradecer as bênçãos recebidas, a oportunidade, agradecer a tudo que temos recebido, que é muito mais do que merecemos, com certeza. Agradecer, pois neste momento estamos saudáveis, nossa família está bem, temos um lar, temos o alimento, enfim, conhecemos o Cristo e estamos buscando a melhoria através de seus ensinamentos. Quero pedir, Senhor amado, e a queridos amigos benfeitores espirituais, neste momento, que auxiliem a todos aqueles que se encontram em leitos de hospitais, aqueles que se encontram acamados nos seus lares, aqueles, Senhor, que não têm o pão de cada dia,
aqueles que não têm o auxílio de uma mão amiga para lhe amparar. Mestre Jesus, graças damos a Ti, que assim seja. Então, meus irmãos, como hoje eu falei, nós vamos falar um pouquinho sobre a morte. A morte existe? A morte existe? O que é a morte em si, né? Um tema tão, sim, polêmico pra gente, tão difícil de aceitar, né? Neste momento, né? Onde tantos desencarnes coletivos, né? Tantos no ano passado desencarnes coletivos no Brasil, neste ano os desencarnes por causa do vírus, da pandemia, aí as pessoas param e observam o que é a perda dos entes queridos. Traz tanta dor, traz tanta agonia, né? Tanto desespero para alguns. E aí no livro Problema do Ser, de Leon Denis, ele vai falar pra gente assim: a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona vida às condições necessárias do seu funcionamento e à sua evolução. Leon Denis, o livro Problema do Ser, o destino e da dor. E aí, desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com simples modificação dos aspectos exteriores. Imagina um homem que passa de sua aldeia para uma metrópole, como se haverá, na hipótese de não se encontrar devidamente preparado em face dos imperativos da sua vida. A comparação é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva, sem milagres prodigiosos. Emmanuel, o Consolador, pergunta 147. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o que é a morte? Nada mais do que deixar esse envoltório físico que já não tem mais serventia, que já não abriga mais, não é capaz mais de abrigar o nosso espírito. Então, vemos também aqui que nos diz o seguinte, que não existe uma transformação milagrosa. O que acontece é que nós vamos continuar preservando a nossa individualidade. Vamos conservar nossa individualidade depois da morte. A vida continua de acordo com o que nós fazemos aqui. Então, se eu sou uma pessoa que estou vibrando sempre no bem, auxiliando, estou sempre procurando me libertar das mazelas, das vicissitudes que o homem tem, que nós temos, o que acontece? Ao desencarnar, eu vou me igualar a outros que estão nessa mesma vibração, com essa mesma energia. Se eu estiver numa energia negativa, de reclamação, de dor, de tristeza, de desespero, eu também vou me igualar, vou me juntar àqueles que se encontram nessa mesma situação, né? Que vão se encontrar nessa mesma energia que eu estou. Então, para se ver, não é nada de diferente do que nós imaginamos, do que nós vivemos aqui. A morte simplesmente é uma mudança de lugar físico para o lugar espiritual. Simplesmente isso, nada muda. Então não existe, vamos dizer assim, muitas pessoas, elas falam assim, é bom que se morrer se liberta, que é bom que descansa. Mas será mesmo, né, que nós vamos descansar? Vamos parar, fazer uma análise e verificar o que nós estamos fazendo. Será que nós vamos ter descanso ou tormento? E assim, mas muita gente teme a morte, né? Então a maior parte das pessoas hoje, elas temem a morte. Por quê? O temor da morte. Nossa sociedade, a humanidade, a maior parte das religiões, elas pregam que a morte
é algo horrível. Se você morre, ou você vai para um céu, ou você vai para um inferno. E aí as pessoas temem o desconhecido. Aí se você não sabe como é, a pessoa vai ficar com medo. Aí pensa, eu vou ficar no inferno eterno. Mas aí você vai parar e pensar assim, isso é justo? Né? Imagina só uma família que está lá o tempo inteiro junto, muito unido, pai, mães, filhos, e os pais amam demais os seus filhos, morrem, vão para um céu, um paraíso, e os seus filhos que dão trabalho, que têm uma vida difícil, vão para o inferno. Imagina, esse pai, essa mãe vai ter paz? Você acha que o coração vai ficar apaziguado com isso? Não. Então, as religiões, elas nos pregam muita coisa que ainda nos assustam, né? Ainda pregam um pavor, um pânico. E o Espiritismo, ele vem acabar com isso, né? Ele vem nos mostrar que além túmulo é da mesma forma que nós vivemos aqui. Ou seja, o seu inferno ou o seu céu, ele já está dentro de você enquanto encarnado. Então, enquanto você está na Terra, então o seu céu ou o seu inferno vai depender de você. E que nós estamos aqui sim para evoluir. Então, a falta de fé, a falta de conhecimento, a falta de uma convicção num Deus todo-poderoso que teme pelos seus filhos, que auxilia os seus filhos, que só quer o bem e a evolução, traz o temor da morte. Porque é como se você tivesse prestes a cair numa vala e que você não sabe o que tem lá no fim, mas as pessoas te falam, não, lá é cheio de monstros, lá é cheio de bicho, vai te devorar. Você não vai causar um temor? E se você tem a convicção que essa mudança de física para espiritual é simplesmente o deixar o corpo e que você continua sendo você da mesma forma, a partir do momento que você tem essa convicção, você deixa. Então, a falta de fé e de compreensão numa vida futura, além do túmulo, nos traz o medo. Então, a gente pensa assim, será, meu Deus, o que será que eu vou encontrar do outro lado? Como vai ser? Pois não precisa ir longe, não. Basta olhar a sua vida atual. Olhar o que você faz na atualidade para poder ter a convicção do que será a sua vida futura. Então, tem uma outra questãozinha aqui que fala se quando a gente se libertar da morte, a gente vai encontrar os nossos entes queridos. Como eu falei, vai ser de acordo com as nossas vibrações, com os nossos merecimentos. Então, se os nossos entes queridos estão vibrando naquela mesma energia nossa, numa energia boa, é bem capaz da gente reencontrar eles. Porém, se nós estivermos vibrando uma energia mais densa e os nossos entes queridos mais altos, eles até vêm nos receber após a morte. Porém, nós não vamos ser capazes de vê-los, capazes de comunicar com eles. Por quê? Porque nós não vamos estar em sintonia. Que foi aquele que nós falamos, né? Que vamos encontrar outros na mesma situação, com as mesmas sintonias, né? Aí aqui tem uma perguntinha que fala da seguinte forma: por que temer a morte? É o que eu falei, a doutrina ela vem do além-túmulo e não somos nós que falamos, são os próprios espíritos do outro lado que vieram nos dizer que a vida continua, que tudo continua de uma forma como você viveu aqui. Então, se nós pararmos para analisar, nós não precisamos mais temer a morte. O que nós precisamos fazer? Precisamos nos libertar dos nossos vícios, do nosso materialismo,
das nossas dependências das pessoas, dependência das coisas, para que quando a gente estiver liberto de todas essas mazelas, de todos esses vícios morais, de todo esse apego material, a gente possa encarar a morte simplesmente como uma mudança de cidade, uma mudança de ambiente, né? Uma mudança de plano, como se a gente se transportasse daqui para um outro país, para um outro planeta, onde a gente vai estar simplesmente ausente dos nossos entes, e que a gente possa esparramar, divulgar essa doutrina que nos esclarece essa questão da morte, para que as pessoas deixem de ter medo. Nós encontramos tantas pessoas hoje desesperadas no meio dessa pandemia, que contraem o vírus e se suicidam. Medo do vírus, medo da morte, vai lá e se suicida. Para você ver, tamanho é o desespero. Então tem tanto medo de sofrer, medo que o vírus venha e morra lentamente, que vai lá e acaba com a própria vida, né? Falando em morte, os tipos de mortes que existem, os tipos de desencarnação. Existem as mortes natural, da velhice, a morte acidental e violenta, as mortes por enfermidades e o suicídio. Na morte natural vai resultar realmente do esgotamento dos nossos órgãos, do nosso corpo físico, que deixa de ser suficientemente capaz de abrigar o nosso espírito. A desencarnação por acidente, ela acaba trazendo sensações mais dolorosas para a alma desencarnada, né? Porque normalmente é pega de surpresa, né? Quase sempre é pega de surpresa, não estava esperando. As mortes por enfermidades, elas são dolorosas e prolongadas. Porém, nesse período de dor, de sofrimento, serve para que o ser se desapegue da matéria, se desapegue dos bens, das pessoas, ou seja, seja preparado para mudar de plano, né? Do plano físico para o plano espiritual. O suicídio. A opção que aguarda o suicida é saber que a morte não existe, né? Que a morte não existe e que a vida não se extingue com a morte. Então essa é a pior decepção para o suicida, porque quando ele se suicida, ele nada mais quer do que acabar com a dor, com o sofrimento. E quando ele chega do outro lado e que ele percebe que os padecimentos só aumentaram, que ele continua sofrendo, que a vida continua existindo, é uma decepção muito grande. E eu acredito que seja uma das piores desencarnações que existe, né? Como nós falamos também um pouquinho no início sobre o desencarne coletivos, os desencarnes coletivos, eles acontecem porque normalmente pelos karmas associados a esse grupo de pessoas, ou para o auxílio de alguns. Então, assim, no plano espiritual já vem essa preparação, já esse grupo de pessoas já estão preparadas para morrer nesse desencarne coletivo, onde algo de bom se tira de tudo isso. Que a gente vê que nas tragédias, nos desastres, é que as pessoas se unem, né? As pessoas são mais solidárias. O que acontece após a morte? É o que nós falamos, né? Nós vamos vibrar de acordo com o que nós já somos, né? Vamos para lares, para ambientes de acordo com a nossa energia, na nossa vibração, com os nossos feitos. E vem aqui também nos falar assim, a vida no mundo espiritual, espíritos errantes. Aí uma pergunta, a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? E no livro dos Espíritos, na pergunta 223, vem a resposta. Algumas vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos,
Nos mundos superiores, a reencarnação é quase de imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. O que se torna a alma no intervalo das encarnações? A alma se torna um espírito errante, ou seja, que espera um novo destino, que espera uma nova oportunidade de reencarnação para poder continuar a sua evolução e o seu desenvolvimento. E qual o período desses intervalos? Qual pode ser a duração desses intervalos para reencarnar? Tudo isso vai depender da gente mesmo, dos nossos feitos, dos nossos merecimentos. Alguns duram milhares de séculos, presos aos próprios erros, presos aos próprios tormentos, não querendo aceitar a evolução, às vezes preso, se achando necessário ficar daquela forma, ou com remorso, ou com ódio. Então, tem casos que pode perdurar por muitos séculos. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa realmente avaliar essa oportunidade que a gente está tendo para poder não ter, né, como eu posso dizer, esse egoísmo de permanecer preso nos nossos remorsos e nas nossas culpas, para poder ficar preso depois, aguardando uma reencarnação, ou às vezes nem querendo, né, reencarnar. Aí uma outra pergunta: pode-se dizer que são errantes todos os espíritos não encarnados? Os que devam reencarnar, sim, porém os espíritos puros, não, já atingiram a perfeição, então não são errantes. As definições de Allan Kardec, o que são espíritos encarnados, é ligado a espíritos ligados a um corpo. Os errantes é um sem corpo material, aguardando nova encarnação, para se melhorarem e desenvolverem. Os espíritos puros já são os espíritos perfeitos. Paraíso, inferno e purgatório. É o que nós falamos agorinha, que paraíso, inferno, purgatório vai depender das nossas criações mentais. Vai depender de nós, das nossas vibrações, o que nós estamos fazendo. Conforme a gente está vivendo na Terra, nós sabemos aonde nós vamos nos encontrar depois, né? Então, para alguns vai ser mais tempo dolorido, os purgatórios, os infernos, de acordo com o que vibra, com o ódio, com o orgulho, com a ambição, com a vaidade, né? com a ganância. Então, para esses vai sim existir um inferno e purgatório. Por quê? Porque o que acontece? Está preso somente a sentimentos negativos, vibrando só uma energia baixa, densa. Como que vai encontrar um paraíso? Né? E para aqueles que aspiram à caridade, o amor, a fraternidade, os ensinamentos de Jesus, esses vão realmente encontrar um paraíso, mas não significa que é um paraíso eterno. Não significa que vai parar de trabalhar, parar de fazer. Ao contrário, meus irmãos. Tem uma passagem no livro Jesus, Seu Dia a Dia, que ele fala: se está esperando descanso após a morte, pode já se preparar, pegar uma vassourinha e começar uma faxina, porque do outro lado o trabalho é muito mais árduo. Então não existe, enquanto não nos tornarmos espíritos puros, que vai demorar bastante por estarmos encarnados aqui agora como seres cheios de erros, cheios de dependências, vai demorar um tempo, né? Então nós temos que trabalhar e trabalhar muito mesmo, né? E assim, outra coisa que a gente ouve sempre falar quando a gente perde um ser querido, um ente querido, a gente ouve as pessoas falar: não chora, não fica dessa forma, o seu ente querido vai sentir, não sei o quê, e tem muitas coisas,
né, que são falados para tentar consolar os seres que ficaram, né, e perderam. Mas qual que é o melhor remédio para tudo isso, tanto para eles como para nós? A prece. A prece é o melhor remédio. A prece para os nossos mortos, vamos fazer uma comparação, que está todo mundo ardendo no fogo. As nossas preces são gotas de orvalho a refrescar a pele em chama dos nossos entes queridos que fizeram a passagem. Num estudo da semana passada, nós falamos sobre invocação de espíritos e eu fiz uma pergunta da seguinte forma: quando nós perdemos alguém que começamos a conversar e perguntar como eles estão, não é um tipo de invocação? Sim, mesmo que voluntária, sim. Então, gente, neste momento nós não precisamos saber como eles estão. Nós precisamos que eles estejam bem. E como que eles vão ficar bem? Se nós estamos do lado de cá chorando, se lamentando, toda hora clamando por eles. Então, que façamos prece, que possamos os entes que fizeram a passagem, que nós os amamos e que nós não vamos sofrer por essa passagem, porque temos certeza que iremos nos reencontrar um dia. Sabemos que nada é definitivo, que a morte não é nada, ela é simplesmente, né? E assim, eu já ouvi uma frase várias vezes que eu acho muito interessante. O Espiritismo matou a morte. E é verdade. Então, quanto mais nós passarmos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, nós vamos verificando que a morte não existe. A morte não existe e que ela simplesmente realmente é essa mudança, essa ausência temporária um dos outros. Numa jornal de estudos psicológicos, da Revista Espírita, fala de um depoimento dos próprios espíritos sobre o efeito da prece. Eu vou ler para vocês. Proporcionar-me-eis grande prazer se orasseis por mim, pois agora compreendo que somente a prece é capaz de nos fazer suportar corajosamente as provações que nos são enviadas. Ah, se eu tivesse fé. Então, assim, a prece é tudo, em qualquer momento da nossa vida, né? A vibração da prece, ela nos traz acalento, né? Para as nossas almas, né? Para a nossa vida. E sim, eu acho que eu falei tudo, mas tem um trechinho aqui de Lucas, capítulo 9, versículo 60, que deixa o seguinte recado: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então, o que nos mostra com isso? Em vez de ficarmos lamentando e chorando os nossos mortos, que possamos divulgar a palavra do Cristo, os ensinamentos, levar acalento ao que sofre, porque quando a gente auxilia e enxuga as lágrimas dos nossos irmãos, automaticamente nós esquecemos da nossa dor. Nós esquecemos do nosso sofrimento e passamos a ver o quanto nós somos abençoados, o quanto nós somos importantes, né? Para Cristo, para Deus, para a espiritualidade, o quanto nós somos amparados, né? Por essa espiritualidade amiga que nos dá oportunidade de poder auxiliar os nossos irmãos, seja na menor palavra possível, no menor gesto de carinho, de afeto, de importância, né? Então, meus irmãos, que a gente possa ver que neste mundo nós não somos nada além das nossas
atos do nosso trabalho no Cristo, nosso trabalho de amor, de caridade, que o nosso corpo vai se despojar e vai ficar. Então, quanto mais apegado nós formos à matéria, quanto mais apegado nós formos às pessoas, às coisas, mais difícil vai ser essa questão de aceitar a morte. E que possamos realmente orar pelos nossos mortos e que não temamos, né? Não temamos a morte, porque ela simplesmente é uma transformação, ela não existe. Então, meus irmãos, é isso que eu gostaria de falar sobre a morte. E neste momento, então, nós vamos fazer a prece do passe, vamos fazer o passe para que quem tiver aí com seu copinho de água, depois nós faremos a fluidificação da água também, né, pra gente receber o remédio através da água. Vou dar um minutinho para que as pessoas possam pegar a sua água, quem ainda não pegou. Então peço neste momento que você se assente de modo tranquilo, eleve seus pensamentos aos céus, agradeça ao Cristo e que se mantenha o mais calmo possível e o mais ligado possível à benevolência e ao amor do Cristo. Venho pedir nesse momento aos mentores da Casa Espírita Chico Xavier, à equipe espiritual de Bezerra de Menezes, Chico Xavier, que façam neste momento uma limpeza em cada um que nos acompanha nessa live, em cada um que virá ver essa live depois pelos meios de comunicações, que seja retirado deles, de nós, tudo aquilo que nos impede de prosperar e caminhar ao encontro do Cristo, que possa ficar em nós somente aquilo que nos soma, que nos torna melhor, e que tudo aquilo que nos impede de ser melhor seja retirado neste momento. Venho pedir que seja derramado uma chuva de bênçãos, de amor, de cura, benevolência, cada um daqueles que aqui estão, que cada um seja restaurado as suas energias físicas, emocionais e espiritual, que cada um receba de acordo com o seu merecimento e a sua necessidade. Querido Mestre Jesus, equipe médica da Casa de Caridade Chico Xavier, peço que seja colocado neste momento o medicamento necessário nessa água para cada um que dela vier fazer o uso, que todos possam receber a cura e esse amor que Cristo tem por todos nós, que todos nós possamos estar receptivos ao tratamento, à medicação, ao amor, à benevolência e à caridade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, da matéria e do espírito, deste e de qualquer outro mundo. Que assim seja. Meus irmãos, então só um recadinho para vocês. Nós temos as lives, nosso trabalho da Casa de Caridade Chico Xavier, que já é realizado há mais de 12 anos na nossa comunidade, nosso município de Tarumã, Goiás. A casa em si, ela existe há mais de 20 anos, porém como nome Casa de Caridade Chico Xavier, há 12 anos, com trabalho social na nossa cidade, com o trabalho de tratamentos espirituais para a comunidade. E com essa pandemia, como tudo é necessário, como tudo tem a hora certa, o Cristo e a espiritualidade nos deu a oportunidade de abranger um número muito maior de pessoas com esse trabalho que o Cristo nos designou, com essa oportunidade de auxiliar. Então temos lives todas as terças-feiras,
às 19 horas. Quarta-feira nós temos a aula de tratamento às 19 horas também, e às quinta-feiras nós temos o culto do Evangelho no Lar, também às 19 horas. Todas as semanas são trabalhadores diferentes, voluntários, que fazem esse trabalho com dedicação e amor para poder auxiliar a todos. Às segunda-feiras, o tratamento espiritual, ou seja, a triagem para o tratamento espiritual, onde é realizado as ligações. Tem um telefone de WhatsApp na nossa página do Facebook, que vocês podem estar ligando ou mandando mensagem todas as segundas-feiras, entre as 18 e 19 horas. Das 19 horas às 21 horas, um dos nossos trabalhadores entra em contato com aquele que mandou a mensagem ou que ligou, para poder estar preenchendo a ficha para o tratamento espiritual. E é muito importante que cada um que participa acompanhe essas lives, porque a partir do momento que nós fazemos a nossa parte, abrimos, estamos receptivos para o tratamento, que temos fé, é realizado total milagre nas nossas vidas, né? Então, que possamos todos estar receptivos a esse tratamento, a essa benevolência do Cristo para conosco. Irmãos, então eu peço também que acessem nossa página no YouTube. Essas palestras que nós fazemos, essas lives, ficam todas disponíveis lá no YouTube. E nós precisamos de pelo menos 100 seguidores para poder desbloquear essas palestras, para que sejam realizadas, para que sejam liberadas mais rápido. Então, quem puder estar indo lá, se inscrevendo na nossa página, que quanto mais inscrito, mais pessoas serão auxiliadas. Lembrando, o tratamento, meus irmãos, é totalmente gratuito, individual e pessoal. Então, assim, não tem... E o triador conhecem aquele problema e a espiritualidade, e a partir daquele momento a sua ficha é guardada até o momento do seu retorno. Então não existe nenhum tipo de divulgação, nenhum tipo de comunicação entre trabalhadores sobre o tratamento. Então, sim, totalmente individual mesmo. Então, meus irmãos, é isso. Eu peço a espiritualidade que auxilie a todos nós, que mantenhamos inspirado para poder continuar com o trabalho do Cristo. Agradeço a cada um que se dedicou a estar com a gente assistindo essa live, e agradeço a todos que vão ver essa live depois. Vamos fazer nossa prece final, encerrando a nossa comunicação de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Que a paz e o amor do Cristo esteja com cada um de vós. Boa noite, meus irmãos.